Oi, pessoal. Me chamo Felipe, sou acadêmico de medicina da Uncisal, mas esse projeto não é da Uncisal, é do SESMAC e é o EDAC, Educação em Ação, certo? Formado por mim, pelo Antônio, pela Juliele e pela Érica. Só quem vai apresentar para vocês hoje sou eu e a Érica. E o tema que escolhemos hoje para vocês é vacinas, certo? A gente vai fazer um apanhado geral sobre vacinas e depois falar sobre as vacinas do Covid, né? Já que é o assunto do momento. Nossa professora orientadora é a Aldeni Feitosa. Vamos lá? Esses são os mascotes do projeto, os mascotes do EDAC, o EDU e o CADU. E esse é um pouco do nosso roteiro, certo? Dividido em 6 partes, começando pelo que é vacina. Então, o que é vacina? Vacinas são uma estratégia de prevenção para doenças ou para minimizar os efeitos que uma patologia pode ter no organismo. Sendo assim, elas são divididas em 3 tipos principais. As vacinas inativadas, aí dividida em vacinas de subunidades e vacinas de toxoides, e as vacinas vivas atenuadas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá? Primeiro, as vacinas inativadas, que podem ser de 2 tipos, celular ou acelular. As vacinas inativadas do tipo celular é formada pelos micro-organismos mortos, certo? Como exemplo, a vacina da influenza, contra a poliomielite, coqueluche, hepatite A e raiva. E as vacinas inativadas do tipo acelular, que são formadas por partículas imunogênicas, que são essas partículas que vão estimular o nosso organismo a formar os anticorpos, certo? Como exemplo, temos a vacina contra a difteria, contra o tétano, coqueluche, HPV, febre tifoide e outras também, como vocês estão vendo aqui. Esse tipo de vacina inativada, elas não simulam a doença natural. Por quê? Porque nelas o microorganismo ou está morto ou são partículas daquele microorganismo. Então, não há possibilidade de reversão. E o que seria reversão? Seria, no caso de vacinas vivas atenuadas, que são aquelas que possuem o vírus vivo enfraquecido, elas podem acabar levando ao desenvolvimento da doença, mesmo que seja baixa a possibilidade. Por quê? Porque o microorganismo está vivo, certo? No caso dessas inativadas, como ele não está vivo, ela não simula a doença natural. E, justo por levar a essa menor estimulação do nosso organismo, elas precisam de um reforço desse tipo de vacina. E podem sim ser utilizadas em pacientes imunocomprometidos, que são aqueles em que o sistema imunológico está mais fraco, certo? Então, as vacinas de inativadas acelulares, temos as vacinas subunidades e toxoides. As vacinas de subunidades são aquelas que possuem as partículas dos micro-organismos sendo purificadas essas partículas, certo? Como exemplo, temos a da hepatite B, contra os pneumococos e as outras duas também. E as vacinas de toxoides são aquelas que possuem, como o próprio nome diz, os toxoides, as toxinas inativadas de determinadas bactérias, no caso a bactéria tetânica e difitérica, certo? Ela tem esses 2 exemplos de vacina, em que o micro-organismo não é colocado inteiramente, mas sim a sua toxina inativada, o toxoide. Como exemplo, também tem as vacinas de RNA mensageiro, certo? Relembrando que é o RNA mensageiro, ele é o quê? É o ácido ribonucleico que leva informações do DNA que está no núcleo até o citoplasma, onde ocorre a formação de proteínas, que seria o processo de tradução, que é posterior ao processo de transcrição, certo? Aqui o DNA, aqui o RNA mensageiro, depois leva à produção de proteínas, certo? Nosso corpo, esse tipo de vacina do RNA mensageiro vai levar a informação para a produção de uma proteína, que essa proteína será o antígeno daquela doença que a gente quer se proteger, que leva à produção dos anticorpos, certo? Para que no futuro a gente esteja protegido contra aquela patologia. Também tem as vacinas vivas atenuadas. O que são esse tipo de vacina? Elas possuem microorganismo vivo, como eu já falei, porém enfraquecido. Então, como ele está vivo, ela reproduz sim a infecção natural, podendo levar ao desenvolvimento da doença, mesmo que baixa possibilidade, mas pode, pois está um microorganismo vivo. E justo por essa possibilidade é que pacientes imunocomprometidos não podem receber esse tipo de vacina, por o microorganismo estar vivo, né? E geralmente apenas uma dose é necessária, porque ela leva a uma estimulação forte do nosso organismo. E os exemplos delas quais são? Vacina contra BCG, rotavírus, sarampo, rubéola, cachumba, varicela e essas outras também, como vocês estão vendo aqui. Certo? Importante notar da febre amarela, da dengue, sempre é cobrado no Enem também. E também é importante a diferença entre vacina e soro. Vamos lá ver como é.
A vacina é usada na prevenção, certo? E ela contém o vírus inativado ou atenuado, como já vimos. E a imunização dela é a imunização do tipo ativa. Por quê? Porque ela vai estimular o nosso organismo a produção de anticorpos. Então, há uma atividade, digamos, seria um macete, pensar, imunização ativa, vacina. Por quê? Porque ela estimula uma atividade no nosso organismo. Que a atividade é essa, a produção de anticorpos, certo? Ela é produzida através de antígenos e seu tempo de ação é duradouro. Já o soro é usado na cura. Então, ele é usado para quê? Para emergências. Uma picada de cobra, uma picada de escorpião, certo? Porque ela contém o quê? Anticorpos previamente produzidos em outro organismo. Como os anticorpos produzidos em cavalos, por exemplo, usado para algumas picadas de cobra. Então, ele é usado para quê? Para emergências. Se a gente é picado por uma cobra, a gente não tem como usar uma vacina, por exemplo. Ah, é para produção de anticorpos, lenta. Não, tem que ser algo para aquele momento. Então, é emergência. Então, usa o quê? O soro, porque ele já possui esses anticorpos. Por isso que é a imunização passiva, certo? Nosso organismo não tem que agir em mais nada. Por quê? Porque já possui aqueles anticorpos prontos nesse soro. Então, produzido através de anticorpos, seu tempo de ação é temporário. Seria só para aquele momento que ele é usado mesmo, certo? Lembrem bem disso, que também é bem cobrado no Enem, já foi cobrado várias vezes. E como funciona a vacina? A vacina, o objetivo dela é estimular uma resposta imunológica do organismo que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença. Então, para a produção desses anticorpos, ele vai ter na vacina o quê? O antígeno, daquelas formas que eu já falei, certo? Esse antígeno seria o quê? Seria todo o corpo estranho que desencadeia a produção de anticorpos em nosso organismo, certo? Ele é uma proteína ou então um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? É da classe dos carboidratos complexos, certo? É um açúcar complexo, certo? Ele está no envelope de vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes parasitas, certo? E ele leva à produção de anticorpos. O que são esses anticorpos? São glicoproteínas, ou seja, glicoproteínas vêm de glicídio, que é uma parte de carboidrato, de açúcar, e outra parte proteica, né, que são as imunoglobulinas, que defendem o nosso organismo de infecções. Então, como é que essa vacina age, certo? Há primeiro o reconhecimento pelas células reconhecedoras de antígeno, certo? Elas apresentam esses antígenos para os linfócitos, certo? Aí vem o mecanismo celular. Há a formação de células T, tanto LT-CD4+, quanto LT-CD8+, em que esses LT-CD4+, formam os plasmócitos, e esses plasmócitos, então, produzem os anticorpos, certo? E o mecanismo humoral, que é quando há a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos. Mas antes há o reconhecimento, também pelas células reconhecedoras de antígeno. Elas apresentam esse antígeno aos linfócitos B e ocorre a diferenciação deles em plasmócitos, certo? Para a produção de quê? De imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então, são formadas as células B de memória, certo? E depois dessa formação de células B de memória, ocorre a expansão clonal, ou seja, a expansão dessas células B, formação de vários clones dessas células B, para promover finalmente a memória imunológica. Então, vamos ver detalhadamente como isso ocorre aqui em imagens. Aqui, uma vez dentro do corpo, alguns dos vírus inativados são engolidos por um tipo de célula imunológica chamada de quê? Célula apresentadora de antígeno, que seria esta célula aqui, certo? Ela entra em contato com o vírus, engloba esse vírus e a digestão das proteínas do vírus, certo? Aí o antígeno, essa célula apresenta essa proteína do vírus ao linfócito T, aqui ó, apresentando a célula, certo? E depois, quando uma célula B se fixa, ela pode também nesse antígeno que está lá, ela pode puxar parte ou todo o vírus para dentro e apresentar fragmentos. Aqui a gente usou como exemplo o coronavírus, certo? Pode apresentar partes ou fragmentos desse coronavírus em sua superfície. Então, quando um linfócito vem, pode se ligar esses fragmentos do vírus que está na superfície da célula B. Então, ele ativa essa célula B, e essa célula B vai produzir o quê? As células B de memória, certo? E essas células B de memória vão se expandir, vão passar pela expansão clonal e formar a memória imunológica, certo? Que é o objetivo da vacina. Então, aqui uma questão para vocês, do Enem 2010. Eu vou ler a questão e depois dar um tempinho, vocês pausam a tela e podem responder também, certo?
A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose, e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante poderia ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento o quê? Ele deveria ser orientado a quê? Podem pausar, responder. Vamos lá? Letra B. Vacina contra o vírus da febre amarela. Por que vacina? Porque é o tipo de prevenção que é usado contra o vírus da febre amarela. Seria a vacina. Soro antiofídico caso seja picado por uma cobra, porque, como eu disse, é um caso de emergência, então tem que ser um soro, já tem que possuir aqueles anticorpos prontos, certo? E soro, e foi justo o exemplo que eu usei também para soro. E antibiótico caso entre em contato com o Leptospira sp. Por que antibiótico? Porque o Leptospira sp é uma bactéria, né? E antibióticos somente para bactérias, certo? Não para vírus. Agora vocês vão continuar com a Érica. Então, dando continuidade à apresentação, falando sobre as fases de desenvolvimento das vacinas, irei falar em quanto tempo é realizada cada fase, o que é o objetivo de cada uma e um pouco de onde são feitas as vacinas. A gente divide em fase pré-clínica e a fase clínica, e a pré-clínica ainda se subdivide em fase exploratória e a fase experimental. A fase exploratória, ela trata de uma pesquisa básica feita em laboratório quanto a uma ideia conceitual e ao desenvolvimento de um antígeno contra uma doença, a qual a vacina deve ser produzida, então ela geralmente dura de 2 a 4 anos. Já a fase experimental, ela vai ser um estágio que vai usar uma plataforma de cultura de tecidos ou um sistema de cultura de células e testes em animais, que são aqueles camundongos, coelho, macaco e os ratos, que são os mais testados. E aí vai testar em animal com o intuito de poder avaliar a segurança da vacina candidata e a sua imunogenicidade, que seria a capacidade de estimular o nosso sistema imunológico. Então, essa fase, ela vai fornecer aos pesquisadores uma ideia, né, de uma resposta celular que a gente pode esperar em nós humanos. E ela também pode sugerir uma dose inicial, né, mais segura para a próxima fase de pesquisa, o método mais seguro para ser administrado. E alguns pesquisadores nesse estágio, eles vão tentar desafiar esses animais para poder colocar organismos agressores e descobrir se essa vacina está sendo eficaz para poder prevenir a infecção ou a gravidade da doença. E esse estágio, ele dura de 1 a 2 anos. Já a fase clínica, ela é dividida em 4 subfases, e nesse momento, essa pesquisa ela vai ser definida como realizada em seres humanos, com o objetivo de avaliar principalmente a segurança, a eficácia e a imunogenicidade. Então, dividindo nessas fases, a fase 1, ela vai ser administrada em um pequeno grupo, né, em um pequeno número de participantes, que tem que ser adultos saudáveis. E a partir daí, a gente vai avaliar principalmente a segurança, a dosagem e a capacidade inicial de poder estimular o sistema imunológico. Já a fase 2, a gente vai estar sempre aumentando a quantidade de participantes. Nós vamos usar centenas de participantes para obter, assim, mais dados sobre a segurança e avaliando também as diferentes dosagens em relação aos efeitos adversos que essa vacina pode causar. Então, nós vamos ver também o nosso sistema imunológico, a capacidade da vacina de poder estimular, né, esse sistema imunológico. Já a fase 3, ela vai mudar um pouco, porque além de incluir novos indivíduos, né, vão ser grupos variados, incluindo crianças e idosos, por exemplo, para poder confirmar a sua segurança, avaliando a eficácia e conhecendo mais dados sobre a imunogenicidade. Já a fase 4, ela vai ser realizada o registro, né, após o registro da vacina e a aprovação para comercialização, e ela também pode ser chamada de farmacovigilância. Então, ela vai monitorar os efeitos da vacina, gerando mais dados, né, adicionais em um médio a longo prazo. Então, no geral, uma vacina ela demora de 10 a 15 anos para poder ser produzida. E aqui nós trazemos algumas curiosidades sobre essas fases, né? Existem 2 tipos de licença para uso das vacinas no Brasil, o uso emergencial e o de registro definitivo. Para se obter essa licença para o uso emergencial de vacina no Brasil, é necessário que estudos clínicos da fase 3, eles tenham sido desenvolvidos no nosso país, que foi aquela que eu falei sobre colocar mais um grupo de idosos e crianças, por exemplo.
E nós temos também 4 estudos de fase 3 de vacina envolvendo quase 30 mil voluntários brasileiros, que é a da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, Pfizer, Sinovac, do Butantan e a Janssen. E aqui nós trazemos algumas contraindicações que eu vou comentar e eu quero que vocês pausem e reflitam em casa antes de continuar o vídeo. As contraindicações das vacinas, elas apenas se aplicam às vacinas de bactérias ou de vírus atenuados, que foram aqueles já falados, os vírus enfraquecidos. E aí nós temos exemplos da vacina da BCG, da tríplice viral, catapora, da polio e da febre amarela. Os pacientes que são contraindicados são aqueles indivíduos imunossuprimidos, porque se eles chegassem a tomar essa vacina, estando com a imunidade mais baixa, eles podem adquirir a doença e ter sintomas. Então, o exemplo de indivíduos imunossuprimidos seria aqueles que fazem, que têm AIDS, aqueles que receberam transplante, exemplo, transplante de fígado, e também os que estão fazendo quimioterapia, que seria o tratamento para o câncer. Outro grupo que seria contraindicado seria indivíduos com câncer, indivíduos que estão fazendo tratamento com corticoide em dose alta, pacientes grávidas e pacientes que estão com doenças agudas febris graves, que seria exemplo da malária, da dengue, febre amarela. Então, essa contraindicação aqui, ela não é uma contraindicação definitiva. A partir do momento que o paciente já tivesse cuidado dessa doença, ele vai aguardar, né, esse tempo para poder tomar a vacina normalmente. E agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês vão refletir, né, se é verdade ou mentira, que é muito comum chegar com esses comentários achando que são contraindicações e algumas são verdade ou mentira. Um exemplo seria falar que está tomando antibiótico e que também não pode se vacinar. Essa é uma contraindicação. Vou pausar, né? Vocês pausam e depois olha. É mentira, porque o antibiótico ele vai atuar matando as bactérias e não os vírus. Então, você pode tomar normalmente essa vacina. Essa aqui foi a que eu acabei de comentar, que está com uma doença febril grave, não posso se vacinar. É uma contraindicação verdadeira, você vai aguardar o tempo dessa doença para poder, quando tiver curado, quando tiver bem, você pode se vacinar normalmente. E a outra é que ela está desnutrida e não pode se vacinar. Essa contraindicação, ela é mentira, porque a desnutrição está relacionada com a nossa imunidade celular e não com a imunidade humoral, que é que está relacionada à vacinação. Então, um paciente desnutrido é uma contraindicação falsa para poder realizar a vacinação. Falando um pouco do que mais está acontecendo no mundo, seriam as vacinas do Covid. Então, falando um pouco sobre o Covid-19 no Brasil. Várias vacinas contra a Covid estão sendo estudadas e desenvolvidas em todo o mundo para poder tentar combater a pandemia causada pelo novo coronavírus. Nós temos a da Pfizer e BioNTech, que nós vamos falar sobre cada uma mais à frente, sobre o seu mecanismo de ação, mas aqui dividimos apenas sobre as doses e as quantidades de dias esperadas para poder tomar uma segunda dose, se for preciso. Então, a da Pfizer BioNTech ela é dividida em 2 doses, com um intervalo de 21 dias. A da Sinovac, que é a Coronavac, ela é dividida em 2 doses, em intervalo de 14 a 15 dias. Temos também a vacina Janssen, do laboratório Johnson Johnson. Ela é em dose única. E a da AstraZeneca, a Universidade de Oxford, que foi criada na Oxford, que ela é dividida em 1 ou 2 doses, com intervalo de 1 mês a 3 meses. Falando um pouco, né, da Coronavac, ela é composta pelo vírus, né, do SARS-CoV-2. Esse vírus ele foi cultivado em células vero, que são células renais de macacos, e inativado com beta-propionolactona, purificado e absorvido em hidróxido de alumínio. Esse beta-propionolactona, ele é um líquido, né, que vai atuar inativando esse vírus, e esse hidróxido de alumínio ele vai atuar potencializando. Então, aqui nessa imagem nós podemos ver o coronavírus, né, com seus genes inativados, e aqui seria o líquido beta-propionolactona. E essa vacina, ela foi bem tolerada e segura nas doses estudadas, com a maioria dos efeitos adversos sendo leves, caracterizados principalmente por dor no local da aplicação e uma cefaleia. Só um segundo. Continuando ainda falando sobre a Coronavac, ela é uma vacina que ela teve resultados de eficácia
da vacina do Butantan contra a Covid-19. Então, nós tivemos 100% de eficácia naqueles quadros mais graves, que é o que é mais preciso ser combatido. Aquele caso que o paciente está hospitalizado, está na UTI, e em casos moderados hospitalizados, ou seja, 100% de eficácia nesse grupo. Teve 77,96% de eficácia no grupo que está com sintomas leves, necessita apenas de um atendimento ambulatorial, está chegando com dor de cabeça, uma febre baixa e alguns outros sintomas. E naquele grupo que está tendo sintomas muito leves, ela teve 50,38% de eficácia, não necessitando de cuidados médicos. Então, a gente tem que lembrar um pouco sobre a Coronavac, que ela está indicada apenas para as pessoas a partir de 18 anos. E após cada uma dessas doses, a gente deve evitar a doação de sangue por 2 dias. Algumas literaturas consideram menos tempo, mas a maioria elas consideram apenas 2 dias, 48 horas. E mesmo com o esquema vacinal completo de 2 doses contra o coronavírus, a gente deve sim manter os cuidados referentes à prevenção da doença. Falando um pouco sobre a vacina da AstraZeneca, da Oxford, ela consiste em uma vacina cujo vetor viral ele é um adenovírus símil não replicante, ou seja, ele pode ter uma replicação deficiente. E ele vai conter um segmento genômico do vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, que vai expressar a glicoproteína estrutural spike, que é a proteína S, ou também chamada de espigão. Aqui nós temos o coronavírus nessa imagem. Dentro dele tem a proteína S, e a gente vai ter um vetor viral, né, que é o adenovírus, que no próximo slide vocês vão ver como ele vai ser inserido e como ele vai agir após a vacinação. Então, não foram registrados durante os estudos no Brasil efeitos adversos graves com ambas as vacinas, e a eficácia geral apresentada pela AstraZeneca para as vacinas nos testes foi de cerca de 70%, entre 62% e 90% após a aplicação das 2 doses. Portanto, foi um resultado satisfatório. Aqui nós temos o adenovírus não replicante. Aqui vai ser recortado, né? Tem a proteína S, vai ser recortado e colocado dentro do adenovírus. Então, aqui o vírus SARS-CoV, recortando e colocando no adenovírus. E a partir daí, ele vai ser um vetor viral, em que a gente esse vírus, o adenovírus, ele vai conseguir infectar um grupo específico de células, mas você não vai ter a doença. Ele vai ter preferência principalmente pelas células das vias aéreas. Então, o adenovírus humano, ele infecta principalmente tendo doença como gripe, resfriado, pneumonia e enfermidades no gastrointestinal também. Então, após a vacinação, esse adenovírus, ele começa a produzir essa proteína spike, que vai ensinar também o nosso sistema imunológico a reconhecer a partícula dessa proteína e que a partir daí deve ser destruída. Então, vai ser esse esquema realizado após a vacinação, em que nós podemos ver aqui na foto, essa proteína S, essa proteína vermelha, está dentro do adenovírus, que vai atuar como um vetor viral, um vetor de entrega para o nosso corpo reconhecer que aquilo ali é a proteína do SARS-CoV-2. Temos também a vacina Janssen, que ela é baseada em vetores também de adenovírus, só que vai ser sorotipo 26, que é o AD26. Falando um pouco sobre a vacina, essa vacina candidata, ela é baseada em vetores de adenovírus, que são um tipo de vírus que vai causar um resfriado comum, aquele que eu falei anteriormente, portanto, vão ser bons transportadores nos seres humanos. Então, ao serem modificados para desenvolver essa vacina, eles não se replicam dentro da gente, não vão causar doença, não vão causar o resfriado. Então, outra parte do processo, ele vai envolver o código genético do próprio vírus do Covid, que é o SARS-CoV-2, e ele vai ter em sua superfície externa uma espécie de coroa, que vão ser essas proteínas spikes. Tivemos também uma aprovação, né, a Anvisa aprova a autorização para o uso emergencial da vacina da Janssen no dia 31 de março de 2021, e essa vacina ela demonstrou nos testes apresentados 66,9% de eficácia para os casos leves e moderados, e 76,7% de eficácia para os casos mais graves, após 14 dias de aplicação. Já a vacina da Pfizer Biotech ela é baseada no RNA mensageiro, ou mRNA, que ajuda o organismo a gerar uma imunidade contra o coronavírus, especificamente o vírus SARS-CoV-2.
Então, primeiramente, nós vamos ter os genes dos vírus, né, que são analisados para poder isolar a parte que codifica essa proteína S, proteína spike, a proteína que permite o SARS-CoV infectar as nossas células humanas. A partir daí, os códigos das proteínas spike eles vão ser isolados e acoplados milhões de vezes como segmentos de RNA mensageiro. A partir daí, esses segmentos de RNA mensageiro, eles vão ser empacotados em moléculas chamadas de lipídios, e depois vão ser injetados no nosso músculo e entrar nas nossas células. Depois, esses ribossomos, né, e a gente considera como fabricante de proteína no nosso corpo, eles leem o RNA mensageiro e fazem cópias da proteína do vírus. A partir daí, né, a proteína spike, ela sozinha, por si só, ela não é prejudicial, mas ela vai ativar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra ela. E por último, agora que o seu corpo ele já possui anticorpos, já foram produzidos, isso deve evitar com que você fique doente devido a essa infecção por coronavírus, ou seja, vai conseguir prevenir contra a doença. E aqui nós temos um plano de vacinação em Alagoas, né, no nosso estado, que ele é dividido em 3 fases, dividindo o grupo populacional de cada uma. Na primeira fase, ele pegou trabalhadores de saúde, aquelas pessoas que estão em linha de frente, tendo mais contato contra o vírus. Pegou também os idosos que estavam apresentando mais comorbidades, né, maior ou igual que 75 anos, que estavam tendo casos mais graves, moderados. Idosos institucionalizados, maior ou igual a 60 anos, são aqueles idosos que moram em casas de apoio, que estão tendo uma aglomeração maior. E nos indígenas, que eles têm uma maior dificuldade de acesso a hospitais e que foram incluídos também nessa fase. Já a segunda fase foi de idosos de 60 a 74 anos. E a terceira são aqueles portadores de comorbidades que têm diabetes, hipertensão. Então, foi dividido nessas 3 para poder ter uma ordem maior, já que todos querem tomar a vacina, mas precisamos ir em quem tem mais prioridade. E aqui nós vamos ter um questionário, né, para testar o conhecimento com tudo que a gente falou durante essa aula. Vamos lá. Vamos continuar a apresentação com o questionário, certo? Primeiro essa questão. Eu vou dar um tempinho quando terminar de ler, igual a outra que eu fiz, tá? Sabemos que vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que a vacina garante-nos o quê? Imunização passiva, imediata, prolongada, ativa ou contínua? O que é que vocês acham? Podem pausar e responder. Vamos lá? Uma imunização que ativa, né? Como eu falei, ela é ativa porque leva a uma atividade, que seria a produção de anticorpos no nosso organismo, certo? Peguem esse macete. É ativa porque leva a uma atividade, produção de anticorpos, certo? Letra D. Segunda questão, da UFF. Desde o surgimento da gripe suína, vacinas têm sido desenvolvidas na tentativa de estabelecer um método de proteção para a população. Assinale a alternativa que apresenta um mecanismo clássico de imunização em que se baseiam as vacinas. Você já tem como eliminar algumas, pela passada que a gente fez agora, certo? Então, elimine as... Dá para eliminar 2, ficam 3 alternativas. E a resposta é letra A. Dava para eliminar a letra B e letra D, né? Não é imunização passiva, mas vacina é imunização ativa. Mecanismo segundo o qual se introduz uma pequena quantidade de antígeno no organismo para a produção de anticorpo, certo? Então, essa seria a resposta da segunda questão. A terceira questão, Enem 2009. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria o quê? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Letra A. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral, certo?
ela não seria capaz de alterar o genoma de forma alguma, como algumas fake news sugerem. Não há possibilidade nenhuma de uma vacina alterar o genoma humano. Produzir antígenos? Não. Ela possui antígenos para a produção de anticorpos. Ela não produz antígenos. Ser amplamente aplicado em animais, visto que eles são principais transmissores? Não. Os animais não são os transmissores do vírus HIV para os humanos, certo? Já sabemos que a transmissão é por meio de sangue contaminado, transfusão de sangue, relações sexuais, e estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas. Não, gotículas de saliva não transmitem o vírus HIV, certo? A questão 4, vou aqui ler da URJ, 2006. Pandemias graves de gripe por vírus influenza repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da OMS alertam para o fato de que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia. O controle do alastramento deste vírus é problemático, não só devido às facilidades de transporte no mundo, mas também porque as vacinas produzidas para combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. Essa perda de eficácia está associada à seguinte característica dos vírus influenza. Dando um tempinho para vocês. A alternativa correta é a letra A, porque pode sofrer alterações em seu genoma com certa frequência, que é as mutações que vêm acontecendo. Justificar. A última questão é da UFPA 2016, influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza, A, B e C. O vírus influenza C, ele causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B, eles são responsáveis por epidemias sazonais, sendo a influenza A responsável pelas grandes pandemias, e o vírus influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo com as proteínas de superfície, hemaglutinina HA ou H e neuraminidase NA ou N. Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos A, H1N1 e A, H3N2, eles circulam atualmente em humanos. Alguns vírus influenza A de origem aviária também podem infectar humanos, causando doença grave, como no caso do A, H7N9. Considere as seguintes afirmativas a respeito do tema exposto acima. 1. A vacinação ela é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. 2. Pacientes infectados se beneficiam da administração de vacinas, pois estas diminuem a severidade dos sintomas. Os sintomas mais sérios da gripe A, causado pelo vírus H1N1, eles foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes, possivelmente por conta da menor imunidade desses grupos contra o vírus. 4. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque estimula a produção de anticorpos específicos. A alternativa correta é a letra D, ficando apenas a alternativa 2 incorreta, porque as vacinas, elas não apresentam, né, um efeito terapêutico, que seria reduzindo a severidade desses sintomas. Então, ela não apresenta efeito terapêutico contra os sintomas de doenças infecto-contagiosas, elas contêm antígenos que vão estimular o organismo a produzir os anticorpos e, assim, formar os linfócitos de memória. Então, é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado. Se você gostou do nosso conteúdo, queria que seguisse lá no Instagram, que é o @edac_tresmac, e se inscreva aqui no nosso canal, que é o Educação e Saúde. Muito obrigada.